Vamos estar lendo Gênesis 26, vamos ler o 1 e o 2 e depois o 12 e trazer uma breve meditação sobre o que essa palavra pode refletir na nossa vida. Bom dia para você, eu sou o pastor Wilson e vamos lá, diz o texto o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Depois lá no 12, diz o seguinte: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Algo que a gente precisa entender é que quando a palavra do Senhor diz sobre Israel, as bênçãos são terrenas. E quando diz respeito à igreja, as bênçãos são espirituais. Mas nós podemos pegar uma situação que ocorreu literal e ter uma aplicação espiritual. Portanto, nesse caso aqui, nós vemos que Isaque enfrentou uma situação que prefigura um problema, uma dificuldade na vida. A palavra do Senhor diz que havia fome. E fome nós sabemos o que representa, né? Fome é problema. Fome é falta de recurso. Falta de alimento. E a primeira coisa que ele pensou em fazer, note só que Isaque é um homem que faz parte da linhagem de Abraão. Então, de igual forma, nós podemos já pensar que não é porque somos filhos de Deus que não vamos ter, às vezes, atitudes que Deus não está nesse negócio, não aprova. Ele intentou descer ao rei dos filisteus. Filisteus prefigura inimigo dos filhos de Deus. Quando você lê qualquer coisa relacionada a filisteu, você pode ter certeza, são inimigos. Lá os filisteus eram homens, eram pessoas. Os nossos filisteus são principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, cuja palavra está dita lá em Efésios, no capítulo 6. E ele intentou descer até o rei dos filisteus para, de certa forma, resolver a sua situação, porque a fome era grande na terra. E o Senhor lhe apareceu e disse: não desça ao Egito. Quando você lê algo na palavra do Senhor falando sobre o Egito, prefigura pecado, prefigura coisas que Deus aborrece. Lembra-se da escravidão no Egito? Pois é, Egito prefigura a escravidão. Então, se Deus apareceu a Isaque e disse para ele não descer ao Egito, qual é a aplicação que a igreja pode fazer? Qual é a leitura que a igreja pode fazer a respeito dessa situação? É que quando aparecer situações difíceis, que a palavra do Senhor não nos engana, né? Deus é um Deus transparente, tremenda transparente. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É para nós não lançarmos mão daquilo que o mundo possa trazer como paliativo. Deus é por nós. Romanos 8 diz, né? Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas vezes nós observamos, né, a cristandade como um todo, quando as situações de fome se apresentam, ou seja, problema, dificuldade, ao invés de buscar ao Senhor, vão buscar, né, os filisteus, vão buscar o Egito, vão buscar a sua solução em coisas deste mundo. Nós não podemos nos esquecer que Deus nos colocou aqui como igreja para fazermos diferença sobre a face da terra e ter a noção de que nós somos regidos por um governo celestial.
Então, quando nós lançamos mãos, né, e se você fizer uma reflexão, assim como eu faço, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, né, vem a circunstância, a situação, a primeira coisa que a gente vai, né, é pensar em resolver isso da maneira carnal, da maneira natural. Mas muitas vezes situações aparecem em nossa vida para o Senhor provar a nossa fé, provar o nosso coração, provar como que nós vamos nos comportar diante dessa circunstância e a quem nós vamos buscar. Ou Deus ou o Egito. Ou a palavra do Senhor ou os filisteus. Muitas vezes a palavra do Senhor, né, lá no Velho Testamento ainda diz, né, Elias falou para aquele povo lá, por que você escolheu entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, fique com Baal, mas se Jeová é Deus, fique com Deus. Então são situações que nitidamente o Senhor permitirá em nossas vidas para que possamos, né, mostrar se a nossa vida está alinhada com a sua vontade, que não, muitas vezes não, se nós não estamos descendo do patamar espiritual, né, para o natural e vamos procurar os recursos, as soluções no Egito. Egito prefigura mundo. E o mundo nunca pode, o mundo jamais oferecerá a solução que só Deus pode dar para a sua igreja, para o seu filho, para a sua filha. Porque ele com amor eterno tem nos amado. Não é só Israel que ele amou com amor eterno. A nós muito mais, porque ele não apenas nos amou, mas ele se entregou, ele se esvaziou, exatamente para que possamos depender dele. Tem um texto, ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós citamos muitas vezes isso aí. Mas quando temos uma circunstância, uma situação difícil, a quem nós procuramos? Eu não vou entrar em detalhes aqui em situações, mas eu poderia dar exemplos meus e exemplos de outras pessoas que eu conheço que, infelizmente, quando veio a circunstância difícil, quando veio a fome, essas pessoas se lançaram a buscar as suas soluções no Egito, as suas soluções com os filisteus. Se existe uma coisa que Deus aborrece, é o mundanismo. E muitas pessoas lançam mão, né, da prática do mundo para resolver as suas questões que Deus está ali ansiosamente preparado para sanar, para trazer a solução, para trazer, né, a bênção sobre a vida daquele filho de Deus, daquela filha de Deus, mas infelizmente optam por descer ao Egito. E a partir do momento que descem ao Egito, o Senhor para e deixa a coisa acontecer. E depois lá na frente as pessoas vão se lamentar dizendo, puxa, né, eu esperava que ia conseguir e no fim não consegui, e parece que Deus não me ouve, parece que Deus está distante. Olha, não é que Deus não ouve, não é que Deus está distante. É que muitas vezes você lança a mão do Egito, você lança a mão dos filisteus. Você comunga com o mundo. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos renovar para nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossa vida. Ou seja, o Senhor tem uma boa, tem uma perfeita e poderosa vontade para fazer, né, acontecer na nossa vida. E você note aí, né, finalizando, você note aí que Isaac foi obediente à voz do Senhor, ou seja, se formos obedientes à voz do Senhor, à palavra de Deus, lá no versículo finalzinho, lá no 12, diz, né, o Senhor o abençoou tremendamente e fez, lembra-se, naquela terra de fome, o Senhor fez ele prosperar lá naquela terra de fome. Você está vivendo uma situação de fome, seja ela qual, né? Colocamos aqui a palavra fome, mas você pode colocar qualquer dificuldade dentro dessa caixinha chamada fome. Seja fiel, mantenha-se fiel, porque o Senhor vai fazer, né,
vai tornar você próspero, ainda que seja numa circunstância difícil. Eu poderia dar testemunho aqui da minha vida acerca disso, de como Deus, né, mudou a minha sorte em muitas situações. Então eu quero que você fique com essa palavra guardada no teu coração, medita nela e deixa Deus agir no tempo dele. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são como os caminhos do Senhor. Então tá aí uma palavra, uma pequena meditação para você, né? Não vá procurar resolver a sua fome no Egito, no mundo, e tampouco com os filisteus, né? Com o nosso inimigo. Inimigo é inimigo. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida poderosamente.